Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Estamos dando uma olhada nesse livro aqui. É um livro muito bacana que é O Cristianismo através do século. Uma história da igreja cristã. Nós estamos falando, pessoal, aqui de um movimento que surgiu no período da Reforma ali, que teve uma influência muito grande, né, no pensamento cristão. E é sobre a origem do deísmo. Esse é o vídeo parte 2, né, e já fizemos o parte 1 e esse agora é o parte 2. É interessante, esse deísmo, né, criou uma religião natural e científica. E aí é interessante, teve um professor uma vez que falou que a ciência, né, é uma religião. E agora faz sentido para mim, porque eu estou vendo aqui que realmente criaram uma religião que ciência era através da razão, né? E científica, né? Então, por isso que eles não aceitam. Eles queriam uma religião que não precisasse da Bíblia, né? Por isso que eles acreditam na ciência, mas não acreditam na Bíblia. Incrível isso. É uma religião. Agora eu tenho certeza disso. Então vamos lá, pessoal, para não ficar muito longo. A origem do deísmo, né? Parte 2. A filosofia empírica de John Locke reforçou o argumento de Bacon. Em seu ensaio sobre a compreensão humana, em 1690, Locke negou a existência da ideia fixa da mente, como tempo e espaço, e afirmou que a mente de uma criança é uma tábula rasa. Conhecimento vem à criança através do sentido que provoca sensações à mente, o qual, pelo reflexos das sensações, cria o conhecimento. Essa ligação do conhecimento à sensação criou uma abordagem materialista da vida, combinação das ideias de Locke com a de Bacon, provocou a exaltação do método científico como o melhor caminho para se obter o conhecimento. Método científico, você já ouviu sobre isso, né? A escola racionalista também exaltou o início da capacidade do homem para descobrir a verdade pela razão, sem o recurso da revelação, no caso. Um exemplo. Pessoal, você acha que o homem tem capacidade de compreender como o universo foi feito? Como que o Sol foi feito? Como que a Lua foi feita? O homem tem capacidade de entender isso? Os caras são intelectuais, né? Continuando aqui, então. A escola racionalista também exaltou o início da capacidade do homem para descobrir a verdade pela razão sem o recurso da revelação. A teologia natural deveria ser o ponto de partida da teologia. René Descartes, em 1696, desenvolveu uma filosofia cujo ponto central era a de duvidar de tudo. O cara criou um ponto de partida, uma filosofia, cujo ponto central era tem que duvidar de tudo, exceto de sua própria consciência e de sua capacidade de pensar. Aí, olha como é que é. Apesar desse fato autoevidente, ele erigiu um sistema de pensamento em que vários axiomas poderiam ser conhecidos e comprovados com exatidão matemática. Tá, eu duvido. Ele falou que tem que duvidar de tudo, eu duvido disso. Não faz sentido. Para Descartes, certos conceitos inerentes à razão humana, como tempo e espaço, capacitam a mente a organizar os dados que os sentidos lhe levam. Embora fosse um dualista que aceitava a existência de um mundo mental ou outro material, ele achava que pela razão somente poderia aceitar a existência de Deus e da alma. Essas ideias acabaram por reforçar a crença do homem em sua capacidade de alcançar o conhecimento apenas pela razão, pelo método científico. A filosofia racionalista e as leis científicas
de Newton. Newton, vou falar aqui, ele foi o que iniciou, né, o pensamento. Ele iniciou o pensamento, eu vi isso no outro livro, a gente estava vendo, que o Novo Testamento, né, que não acredita, para não acreditar nos milagres e nem em Cristo, né, como na ressurreição, ele nega tudo isso. E ele aqui fala que, leis científica de Newton suscitou a opinião de que, pelo método científico, o homem descobriria leis naturais e viveria de acordo com elas. Então, outro aí, né, que teve uma contribuição muito grande para as pessoas não acreditar mais na Bíblia, né, Newton. O deísmo, resultado natural dessas visões científicas filosóficas do conhecimento, surgiu na Inglaterra no século XVII e se propagou por França, Alemanha e Estados Unidos. Era uma religião natural e uma religião da razão. É uma religião natural, uma religião da razão. O deísmo, em latim, Deus, criou um sistema de fé num Deus transcendente que abandonou sua criação ao governo das leis naturais descobertas pela razão. Totalmente antibíblico aqui esse pensamento. Então tornou-se um Deus ausente. Para o deísmo, Deus está acima, além da sua criação. Enquanto panteístas procuram dar ênfase à imanência de Deus em sua criação, o deísmo faz questões de afirmar que Deus transcendente não é parte da sua criação, embora esteja imanente nela como providência e como um redentor através de Cristo. Interessante aqui, só terminamos aqui esse conteúdo falando sobre a origem do deísmo. Com relação a Cristo, eles falam que Cristo não foi crucificado, né, e não ressuscitou. Não, eles não falam que eles negam a ressurreição, né? Milagres. Tudo que é milagres na Bíblia, eles negam. Que isso não existe, porque não tem como provar pela razão. Então, olha o problema aqui. Então, olha o que esse movimento fez. E esse movimento, pessoal, tem vários teólogos que têm esse pensamento. E eu vou fazer um outro vídeo que fala sobre o legado do deísmo, que vai trazer algumas informações que você vai ficar de cara, né? Que está dentro da teologia. Algumas informações, algumas doutrinas, disciplinas da teologia que veio do deísmo, né? Então, pessoal, é difícil a gente engolir certas coisas, mas esse movimento aqui, ele quer acabar totalmente da história bíblica, tanto do povo de Israel, a Bíblia hebraica, como do Novo Testamento, né? Então, graças ao Eterno, né, ele levantou pessoas, né, dentro do catolicismo, né, e dentro do protestantismo, né, para poder estar mudando essa ideia. E graças a ele, né, ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda transforma pessoas, né, pessoal? Então isso aqui são informações que eu estou trazendo para a gente entender certas doutrinas, certos ensinamentos, mas o maior, o eterno, ele está conosco, ele é presente, ele está junto com a sua criação, com aqueles que obedecem, com aqueles que buscam, que andam conforme a vontade dele. A Bíblia é um livro de testemunho, que traz testemunhos tanto dos irmãos do passado, muitos anos atrás, Moisés, Abraão, como do Messias, dos apóstolos, né? Então são livros que traz testemunho desses irmãos do passado, e hoje você somos testemunhas, né, dessa criação do Criador, né, que criou todas as coisas. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.